Vamos partir para a nossa introdução? Alguém poderia ler Vamos, para a gente eu aí? posso ler. Faz favor. 3.1. Introdução. Este capítulo tem por objetivo, após o que foi visto nos dois anteriores, a análise e a reflexão sobre a existência do espírito e o mundo espiritual. Ele tem por finalidade também uma investigação, desculpe, do poder de decisão e consequente despertamento da vontade em realizar o decidir, o decidido. Podemos admitir que o homem seja essencialmente matéria ou que ele seja dual, matéria e espírito, ou corpo e alma, portanto, materialista ou espiritualista. Estatísticas demonstram que a imensa maioria dos homens é espiritualista. Muitos seguem uma religião que aceita a existência da alma. Pretende-se demonstrar por um processo intuitivo, intelectivo, a existência do espírito. Diferente das demais religiões, é dentro de um processo observacional que a doutrina espírita afirma a existência do espírito. Os capítulos anteriores deixam claras que não foram os fatos que vieram a confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio para explicar os fatos. Como consequência, o Espiritismo é resultado de observações e, simultaneamente, de revelações. Com esse enfoque, nos questionamos se é suficiente a tradição religiosa para admitir que somos constituídos de corpo e alma, ou se a comprovação observacional nos auxilia nesse entendimento. Então é isso aí. A lição de hoje pretende justamente nos mostrar se realmente somos apenas máquina orgânica ou se tem alguma coisa além da máquina orgânica, né? E aí ele coloca aqui, ó. Não foram os fatos que vieram confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio para explicar os fatos. Então, os fatos, vamos dizer assim, extranaturais estavam acontecendo. Então, não criou-se primeiro uma explicação, uma teoria a respeito do mundo espiritual, para depois o mundo espiritual se manifestar. Foi o contrário. A manifestação de algo além do que a gente conhece da matéria, ela sempre ocorreu, e aí veio justamente para explicar essas ocorrências. Inclusive aqui tá falando assim, que a maioria dos homens é espiritualista. Eu vi que pelo censo, coisa de 10% da população brasileira é ateia, viu, gente? Não acredita em Deus. Coisa assim de uns 16 milhões de pessoas no nosso país não acreditam em Deus. Não acreditam em nada. Cláudio. E aí, alguma colocação dessa introdução que vocês gostariam de colocar? Eu tenho uma colocação rápida com relação ao fenômeno que você citou, né? O próprio surgimento. Foi por isso que o Espiritismo surgiu para explicar o sobrenatural naquela ocasião, umas mesas girantes, né? Era uma coisa absurda, mas que o Espiritismo surgiu, né? Com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, para explicar aquele fenômeno, não é verdade? Agora, e com Sim. relação a essa porcentagem que você fala, eu quero crer que a pessoa espiritualista ou não, olha que gozado, né? Não está ligado a ser ateu ou não, à existência de Deus. Na minha opinião, está ligado ao fato de acreditar na alma, porque tem gente que não acredita em Deus, mas talvez nesse Deus que nós acreditamos, mas acredita numa alma.
né? Tem essa diferenciação também, né? Então, ele fala ali que o Espiritismo veio para racionalizar a existência da alma, que nada mais é do que o espírito encarnado, né? Porque Falta, às vezes a falta do entendimento da questão torna as estatísticas alarmantes, porque às vezes a pessoa não sabe, como você está falando, Iraí, ela não entende o que é o espírito, né? O que é essa parte imaterial, e ela dá a resposta. Então, talvez a estatística, a pergunta feita não foi bem colocada, bem clara, para que houvesse uma resposta mais clara. Nós mesmos, na minha opinião, viemos a diferenciar a expressão espiritismo e espiritualista, eu, pelo menos, recentemente. E as pessoas, às vezes, que não estudam, como a Patrícia lembra aí, que nós estamos estudando, mas quem não estuda acha que quando fala, nossa, ele é espiritualista, Deus me livre, não quero saber, né? Sobretudo aquelas, assim, fanáticas por uma formação mais, assim, tradicional, etc, etc. Mas espiritualista é quem acredita na alma, né? E espiritismo é a doutrina que veio aí, como o Cláudio lembrou aí na leitura, que veio para explicar os fenômenos. O espiritualista é aquele que acredita em alguma coisa além da morte, ou seja, a sobrevivência, vamos dizer assim, da pessoa fora do corpo físico. Então, esse é o espiritualista. O espírita é aquele que acredita na doutrina espírita, codificada por Kardec, né? Esse é o espírita. O espiritualista entende-se que a maioria das pessoas que professam alguma religião seja espiritualista, porque todas elas pregam a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, né? Mas o censo veio mostrar que nós temos aí cerca de 16 milhões de brasileiros que não acreditam em Deus, ou seja, não acreditam em nada. Morreu, acabou. Materialista. Mas igual o Iraí colocou, é bem complexo. Eu não discuto nada com a minha mãe, enfim, outras pessoas que eu acho que eu respeito, né? A gente caminhar, cada um tem seu momento. E aí a minha mãe tinha conversando e tal, né? Eu falei, mãe, mas a senhora é espiritualista. Nossa, caiu a casa. Aí, E eu não sou espiritualista, nada. Eu falei, nossa Senhora aí. Aparecida, acho que ela ia bater em mim. Aí eu falei, mãe, a senhora não é católica, né? Jesus, barará. A senhora não acredita lá no Espírito Santo? Tu acredita em Espírito, toda religião, toda pessoa que acredita, né? Na alma, no Espírito e tal, é espiritualista. Menino, nossa, ela, você não tem ideia, ela acha que eu já estou no inferno. Ela entendeu o espiritualista como praticante de alguma religião que faça macumba, é isso. Não, ela vai porque ela não é espírita. Então, o que eu estava falando sobre Então, que a espiritualista é espiritismo, é espírita, entendeu? Ah, ela confundiu, né? Ela achou que os dois termos são sinônimos, né? E na verdade não são. O espírita, ele é também espiritualista. Mas quem é espiritualista não necessariamente é espírita. Então, o católico é espiritualista, porque ele acredita na sobrevivência da alma. O evangélico, a mesma coisa. Né? O muçulmano, a mesma coisa. Religiões orientais, a mesma coisa. Só quem não é espiritualista é quem é ateu, que não acredita em nada. O materialista. Esse não é espiritualista, com certeza. Né? Porque ele não acredita em nada depois dessa vida, né? Mas aqui ele coloca assim, né? Nos questionamos se é suficiente a tradição religiosa para admitir que somos constituídos de corpo e alma, ou se a comprovação observacional nos auxilia nesse entendimento. Ou seja, precisa ser religioso para acreditar na sobrevivência da alma? Ou basta observar? Tem pessoas que não seguem religião nenhuma e é espiritualista. Irair, Patrícia, não sei quem levantou a mão primeiro. Ainda o meu errar é a fé raciocinada. Eu acho que além dessa fé cega ou fé dogmática, vamos chamar assim, de outras religiões, a contribuição do espiritismo, da doutrina espírita, é justamente acrescentar a fé raciocinada que vai utilizar esses fenômenos de observação da mão esquerda, direita, que vem daqui a pouco,
para ajudar na fé. Qual é a minha fé? Você acredita em espírito, Irair? Poxa, a partir desse capítulo hoje, olha, eu confesso que minha fé raciocinada de que tem um espírito dentro de mim aumentou. Por quê? Porque o fenômeno observacional. Só a fé religiosa dogmática é mais para quem cultua essas seitas ou doutrinas dogmáticas. Aí não precisa de fé raciocinada, né? Patrícia? O Abelardo está pedindo para eu ler as perguntas dele aqui, que ele está sem áudio e sem Eu vídeo. tô vendo o chat aqui. E aí ele está perguntando, né? Frequentar as casas espíritas é o bastante? Acho que ser realmente espírita? O que é ser espírita? Conheço ateus que são melhores pessoas que acreditam em Deus. Para ser salvo, preciso seguir os Seguir os preceitos preceitos da da doutrina? doutrina? Então, eu respondo isso por experiência própria. Eu aqui em São José, eu frequento o Jefa, só que eu não estou atrelado assim a um trabalho espiritual toda semana, né? O que eu faço no Jefa é a caravana uma vez por mês e faço parte da diretoria, né? Então, uma vez por mês também nós temos reuniões da diretoria. Mas eu não trabalho assim toda semana no Jefa. Em trabalho em algum dia da semana que tenha atendimento espiritual, por exemplo. Porque não é muito meu, assim, não é muito minha praia. Não é algo que eu goste. Uma vez uma colega minha chegou para mim assim, falou: "Você não está fazendo assim nenhum trabalho dia de semana no Jeff?" Eu falei: "Não." "Nossa, mas como que você pode ser espírita e não está trabalhando aqui na casa?" Falei para ela: "O campo de trabalho do discípulo é o mundo. Você não precisa estar atrelado a uma casa espírita para você ser um espírita. Para você conhecer a doutrina espírita, não precisa frequentar necessariamente um trabalho na casa espírita. Basta você se instruir. A prática, né, não importa onde que seja. Então, eu estou na casa espírita, eu estou sendo espírita. Fora da casa espírita, eu não estou sendo espírita. Isso não tem fundamento. Então, o que é colocado, inclusive, para quem faz a escola de aprendiz do Evangelho, que é algo que é do programa da Aliança e tudo mais, é que o campo de trabalho do discípulo é o mundo. Então, é isso. Eu só queria responder também uma pergunta aqui do chat que o Raimundo colocou, né? Se a gente está na Matrix. Eu penso que não. Né? A gente teve o programa lá do Fé e Razão, que foi sobre a caverna de Platão. Né? Então, quem tá nessa coisa de ser um autômato na vida, esse talvez esteja. Quem abre o seu pensamento e começa a refletir, esse começou a sair. Na minha visão é isso, não sei a de vocês. O saber ouvir é fundamental, né? Tem gente que não quer nem ouvir. Pois é. As A pessoas gente muitas vezes se começou. acomodam na rotina, né? Porque é mais fácil, né? Mais fácil, Eu não preciso dói pensar, menos. Isso. né? Mas aí que eu falo, quando não dói, quando não é muito fácil, não faz a gente mudar. Quando a gente muda é quando dói, é quando é desafiante, é quando faz a gente sair da zona de conforto. Aí é que a gente consegue dar uns passos bem importantes. Mas enquanto a gente ficar só eu falo que é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e assim eu vou continuar. Acho que a gente passa uma vida e tá batendo cabeça aí o tempo inteiro. A gente não aprende, parece que não passa de fase. Fica sempre naquela fase do joguinho, sabe quando você tá no joguinho? Então, videogame. Eu odeio videogame, mas eu sei, né? Tem as fases, você vai passando. Você fica sempre na fase, tá, caramba, mas a vida. E só reclama. Então, isso às vezes eu tenho algumas interações que eu falo assim, nossa, Senhor, dá-me sabedoria para eu conseguir ajudar, porque assim, tá nítido, sabe? Mas enquanto a gente está no conforto, as coisas não.
Não, dificilmente mudam. Patrícia, queria falar? Sim, Cláudio, eu queria complementar o que você disse, né? De não precisa estar dentro de uma casa espírita para você ser um homem de bem, né? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre sede perfeito, lá tem exatamente o homem de bem. E ali vai falando, né? O que que você precisa para ser um homem de bem? Se a gente conseguir, sei lá, fazer uns 3 parágrafos aqui, eu acho que já ajuda bastante, sabe? E isso independe de você estar dentro de uma casa espírita, de você estar dentro de uma igreja, se você está dentro de um templo, seja onde for. Eu acho É, que, então, não assim, precisa nem, não precisa eu sou nem ser espírita, eu sou religioso. melhor, eu sou pior, eu sou. Não, não é isso, né? Mas É isso é aí. aquilo que você realmente se propõe a fazer. Eu quero ser uma pessoa melhor para quê e para quem, né? Para mostrar para os outros, não é isso, né? Eu quero fazer minha reforma íntima para eu ter o meu autoconhecimento, para eu melhorar as minhas condutas, né? Eu tava, por que que eu demorei para entrar aqui? A minha filha tem uma prova muito difícil, ia ter uma prova muito difícil amanhã. E ela passou dias estudando, tal, se matou para estudar, e tinha um monte de coisa acontecendo, tal. E quando chegou hoje para fazer a revisão, a maioria do grupo falou: "Ah, professora, vamos mudar essa prova para o dia 4, vamos deixar para depois do feriado, aí a gente tem mais tempo para estudar, não sei o quê". E ela ficou toda revoltada, porque ela estava pronta para fazer a prova. E aí ela chegou em casa chorando e falou: "Poxa vida, esse pessoal que não estuda, que não faz não sei o quê". E aí começaram ainda a tirar um sarro de mim, dizendo que, então você vai gabaritar na prova, porque você sabe tudo, não sei o quê. Aí eu falei: "Olha, toma um banho quente, né? Põe uma música legal, porque isso é com eles, não é com você. Você não fez a sua parte? Você não estudou? Você não estava pronta para a prova? Você está pronta para a prova hoje? Você está pronta para a prova amanhã, para depois, você só vai reler. Então, tanto faz fazer hoje como não fazer. É que ela é toda programadinha. E quando É a sai da expectativa, programação, ela gerou expectativa nela, né? né? Mas aí você tem que pensar, peraí, mas essa ação foi deles. O problema é deles. São eles que vão perder o feriado para estudar e não você que já estudou. Só que essa expectativa que a gente gera, e o que que eles vão pensar se eu não tirar a nota máxima porque eu já estudei, eu não vou tirar. Ah, Pouco importa o que eles vão pensar. Você fez a sua parte? Você está dando o seu melhor? Então, é é o isso. suficiente. É Bola isso. para frente, segue a vida. Mas a gente tem essa preocupação, né, de olhar a vida do outro, de achar que ele está pagando um karma, que ele, sei lá, qualquer outra coisa, em vez da gente estar. Então, esse capítulo, se vocês puderem ver, é bem interessante, chama Sede Perfeito, mas exatamente o item 3 que fala do o homem de bem. Ali, se a gente conseguisse, sei lá, fazer um milésimo daquilo, acho que a gente já tinha cumprido a nossa missão nessa vida aqui. É uma lição que não precisa nem ser religioso. É isso mesmo. Podemos ir para o 3.2, saindo do senso comum? Alguém podia ler para a gente? Posso ler? Saindo do senso comum. Deixando o aspecto religioso ou teológico de lado, partimos para uma investigação filosófica e até científica em torno do assunto da dualidade corpo-alma. Grandes pensadores e filósofos, como Sócrates, Platão, Descartes, Spinoza, Leibniz e Bergson, vêm confirmar a existência de um ser pensante junto ao corpo, tendo, porém, como objetivo o entendimento dos fenômenos apresentados nas aulas anteriores. Vamos prosseguir nossa investigação filosófica. Então, achei interessante porque ele cita justamente esses filósofos que de religiosos não tinham muita coisa, né? Talvez aqui eu possa citar o Descartes. Ele foi criado na religião, mas ele procurou separar a ideia religiosa da especulação filosófica, né? Então, esses autores, todos eles têm as suas obras justamente demonstrando que existe algo além de um simples corpo orgânico,
algo que pensa, né? Descartes, posso falar, porque eu fiz a aula, estudei sobre o Descartes, e ele retroagiu a ele próprio. Então, ele procurou imaginar que tudo era uma ilusão, mas ele chegou à conclusão que ele próprio não poderia descartar o seu pensamento como algo que existe, porque ele está pensando. Se ele está pensando, ele existe. A partir dessa volta ao interior de si mesmo, ele começou a reconstruir tudo. E aí ele demonstra que existe alguma coisa além do corpo físico. Então não é meramente uma teoria, uma teologia, uma teoria religiosa, né? Filosoficamente, esses autores todos demonstram racionalmente que existe alguma coisa. Tudo bem? Ok. Podemos ir para o 3.3? Posso ler. Por favor. Funções cerebrais que falam a favor da existência de um espírito. A capacidade de amar e de odiar são argumentos fortes na demonstração da existência da alma. A mãe é capaz de amar seu filho criminoso e dar por ele a própria vida. Por outro lado, pais e filhos são capazes de se odiar até as últimas consequências. A neurologia não consegue definir o porquê de nossas escolhas ou nossas decisões no dia a dia. Um amigo que não vemos há anos está fisicamente modificado pelo envelhecimento, mas será sempre visto como o mesmo indivíduo pela nossa mente. Não ocorre na mente uma simples percepção de estímulos, mas uma interpretação subjetiva do que se percebeu. Cada objeto que nos atinge nos impressiona não só pelo que transmite os sentidos, mas também pelo que nos provoca na mente ao despertar imagens e ideias. Essa complexidade de funções justifica por si só a visão dualista, reconhecendo-nos como seres compostos de corpo e alma. Aqui ele coloca: será que a matéria é capaz de amar ou odiar, fazer juízo das coisas? O que vocês pensam sobre isso? Eu vejo que a matéria não faz nada. Se falando disso aqui agora, né? Eu acho que tem sentimento é a alma, é o nosso espírito, né? Não tem como você não acreditar nisso. Agora ela tava falando aquele dia, né? Me veio à mente agora aquele filme que tem um cemitério lá, não sei o quê, a pessoa morre, foi lá e colocou lá e a pessoa voltou. Só que a pessoa voltou à matéria, não voltou o espírito. Então ela não tem limite nas coisas, né? Então é um filme que retrata bem isso aqui. Sem espírito a gente não tem sentimento, a gente não tem emoção, a gente não tem amor. Aqui até ele coloca, né? A neurologia não consegue definir o porquê de nossas escolhas. Porque se nós somos, por exemplo, se os pais, né, geram os filhos, eles deveriam ter sempre os mesmos gostos, né, fazer as mesmas escolhas. A gente sabe, estamos careca de saber que isso não acontece. Então tem algum componente aí que a ciência ainda não detectou, que não é simplesmente a matéria que decide as coisas. Então tem aí algum componente aí que ainda não consegue se detectar, né? Isso vem aí de encontro aí o que o Abelardo colocou aqui, né? Se o espírito é imaterial, como pode um espírito se fazer ver? Será uma materialização? Qualquer espírito tem esse poder? Então, e isso a ciência não consegue ver. Você não consegue colocar ali um aparelho que enxergue o espírito da pessoa.
Então, a ciência ainda ela precisa ser cética, até mesmo para não cair em fraudes, né? Mas a gente não percebe, a gente não vê com os olhos. A gente estava falando aqui pouco tempo atrás a respeito de ver e sentir. A maioria das pessoas, né, que é dotada de mediunidade, muitas vezes ela não é capaz de ver o espírito, sim de sentir. Né? Então a sensação muitas vezes ela é o sentido que nos mostra que existe alguma coisa além da matéria. Mas isso as máquinas, né, as fotos, né, isso não é capaz de detectar ainda. Porque é uma máquina, é matéria. A matéria vê a matéria. Então só o espírito é capaz de ver o espírito. Ô, Cláudio, mas eu estava Oi. estudando o livro do Leon Denis, e ele explica, tem uma parte lá do Destino que ele explica muito bem essa parte de espírito, né? E na década de, lá no início, né, do espiritismo, né, grande cientista e tudo mais, eles conseguiram provar que tem foto, tem imagens, tem um monte de coisa assim bacana, né, que é o corpo fluídico, né? Então, é bem legal. Então, temos sim algumas provas que o espírito existe. Eu tenho inclusive em PDF o livro do Ranieri, que é Materializações Luminosas, que foi ou já foi nessa aula ou não? Já foi, né? Então foi. Foi da aula passada. Se Inclusive, vocês nós não já tiverem, eu posso passar para vocês depois. nós já colocamos no grupo É? o Ah, PDF. legal. Legal. Ô, Cláudio, Oi. a existência do espírito é algo tão lógico, né, que, por exemplo, nosso corpo físico é uma tabela periódica de elementos químicos, é pura matéria. E nós estamos vendo aí a parede, a cadeira, tudo isso é matéria também. Por que que essa matéria, nosso corpo físico, é animada? Ela pega, ela anda, ela vê, ela come, ela ouve. E a outra matéria, a parede, cadeira, mesa, não acontece isso. Então tem algo por trás animando essa matéria, que é o espírito. Vai falar isso para os materialistas. Então, é algo tão lógico, né, que não deveria nem se discutir, né? Porque o que Pois é. né? Mas vai falar isso para quem é materialista, que não acredita em nada. Ah, não, isso aí é a consequência de reações químicas, né? E é a matéria que regula isso aí. Sim, mas a reação química só ocorre nessa matéria do corpo físico e na outra não ocorre? É isso que a gente está discutindo aqui, quer dizer, por exemplo, a matéria ela é capaz de fazer julgamentos, juízos de valor. Isso pode ser uma característica de algo que pensa. Se a matéria não pensa, então para nós é lógico. Para quem é materialista é outra história. Podemos aí partir para o 3.4? Gostaria de colocar só uma questãozinha que me Sim. veio à cabeça agora, que é a respeito de um livro. Só que ele foi escrito bem antes, quase uns 40 anos antes do Kardec publicar o Livro dos Espíritos, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Que a grande questão do filme, da criatura que o Dr. Frankenstein criou, é se ela teria alma ou não. E, no caso, teria, porque até aquele momento a alma estaria ligada ao coração, e a partir do momento que a criatura tem um coração, ela teria alma. E a gente agora sabe que o fato do corpo funcionar, você sem ter uma alma que não tem nada a ver com o corpo
não tem, entre aspas, nada a ver com o corpo físico, seria impossível isso acontecer. Porque você, para ter um corpo funcionando, você precisa de uma alma, que não tem nada a ver com o coração. Porque até aquele momento, toda a questão de sentimento estava ligado ao coração. Se achava que era o coração que te fazia sentir amor pelas pessoas e qualquer outro tipo, raiva, qualquer outro tipo de sentimento. É que ela reflete uma crença que existia, né, desde a antiguidade, que acreditava-se que a alma ela estava sediada no coração. O Irair quer falar alguma coisa? A hora que eu li aqui, eu não percebi, mas eu tinha notado, a hora que eu estudei, esse 3.3, só voltando rapidinho no final, se puderem acompanhar ali, olha a comprovação do tema que nós vimos no início da aula hoje, ó. No penúltimo parágrafo, está assim, ó, cada objeto que nos atinge nos impressiona não só pelo que transmite os sentidos, mas também pelo que nos provoca na mente ao despertar imagens e ideias. Ou seja, as coisas mais belas não precisam ser vistas ou tocadas, elas podem ser sentidas, correto? Ou na mente, nas ideias que o pensamento faz, não que o tato ou a visão faz. Está no texto aí. Sim. Mas ele vem de encontro ao filósofo britânico John Locke, que ele falava assim, que você pode ler muita coisa, mas a capacidade de apreender, ou seja, capacidade de discernir aquilo que você leu, torna aquilo que você leu seu. Senão ele é apenas um conteúdo sem valor. Se você leu e não trabalha aquilo que você leu na sua mente, aquilo é apenas um conteúdo que você leu. Não criou conhecimento para você aquilo. Né? Podemos ir para o 3.4? Alguém poderia ler? Isso. Aí logo em seguida aí, esse exercíciozinho aí, para todo mundo fazer, hein? 3.4, a vontade e o poder da decisão. Em paralelo a esse aspecto intuitivo de corpo e alma, façamos uma apreciação de caráter científico e experimental. Procedamos da seguinte forma. Vamos lá, moçada. Coloca as duas mãos sobre a mesa. Movimente a mão direita para a direita, movimente a mão esquerda para a esquerda. Movimente as duas simultaneamente para a posição original. Movimente um polegar, o outro. Decida por um movimento qualquer com uma das mãos. Decida pelo movimento de um dos seus 10 dedos. No interior de nosso cérebro, física ou biologicamente, ocorrem disparos elétricos e reações químicas. A vontade e a decisão na experiência acima são oriundas de fenômenos físicos, químicos, que ocorrem no nosso cérebro ou seriam oriundos de algo fora da matéria? Se admitirmos que o movimento das mãos e dedos tem origem nas reações químicas ou nos disparos elétricos neuronais do cérebro, concluímos que o efeito, a decisão, está sujeita a resultado de um fenômeno químico ou físico, a causa. Em outras palavras, o fenômeno químico ou elétrico, que no caso é aleatório, rege a nossa decisão. Neste caso, estaremos invertendo a ordem natural, onde o fenômeno deixe de ser efeito para ser a causa. Em outras palavras, essas reações químicas e disparos elétricos são as causas dos movimentos das mãos?
Como causa, entendemos como sendo a causa primeira do nosso movimento. A realização ou não desse movimento depende de quê? Da aleatoriedade do disparo elétrico? Podemos concluir que esse fenômeno tem atuação de uma vontade, ou seja, algo externo ao processo físico. O movimento não tendo origem primeira no disparo elétrico, temos que admitir sua origem externa ao corpo físico, ou seja, sua origem está fora do corpo. E aí? O que vocês pensam aí? É o corpo que realmente comanda ou é algo fora do corpo? Ó, eu fiz esse testinho. Eu pensei, eu li e eu fiz o que eu li, ou seja, eu li, pensei e fiz. Agora eu não sei, agora ficou confuso, ficou. O que manda é aqui, ó. É a cabeça. Você pensou, o por cérebro que exemplo, ó, manda. coloque as mãos na mesa. Eu fui e coloquei. Em movimento, eu movimentei. Mas é o pensamento, né? Eu acho que são ondas elétricas, é o comando, né? Pensamento comanda. Porque aqui a questão que ele coloca é assim: a causa está no fenômeno químico elétrico ou o fenômeno químico elétrico é a consequência? É A consequência. causa A está consequência. fora. A Eu acho que tudo consequência. é consequência da vontade. Porque quando eu li esse trecho aqui também, eu pensei, aquelas pessoas que têm aquele problema chamado mal de Parkinson, por exemplo, eles têm movimentos involuntários. Aquilo sim é um fenômeno químico elétrico. Não é vontade dele ficar fazendo movimentos, né? Que as mãos, às vezes os pés, não é vontade dele. E isso sim. Vocês concordam ou discordam? Não, então uma coisa, eu fiz também porque eu quis, porque eu li aqui, eu quis fazer. Mas se eu não quiser, eu não fazia. Então, o que ele está colocando para nós assim é pensar, os nossos movimentos é a gente que comanda ou é o nosso corpo que manda na gente? Não, gente. Não. Eu É até nós que estava. Por isso comandamos, que a gente desde que tem que nós cuidar dos temos, né? nossos pensamentos. Sempre. É desde que nós somos sãos, né? Nós não estamos doentes, né? Igual ele falou, mal de Parkinson, um Alzheimer e tudo mais. Mas se nós estamos normais, é a gente que comanda, né? Não o corpo. A Eu gente que até estava dita as vendo. regras. Eu até estava vendo um videozinho do professor Clóvis de Barros Filho. Ele coloca assim que a gente ainda não percebeu isso, mas nós temos duas pessoas dentro da gente. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente faz alguma coisa errada, a gente repreende nós mesmos, não é? Nossa, olha o que eu fiz de errado. Ele ainda coloca isso no vídeo. Olha o que eu fiz de errado. Como se fôssemos duas pessoas. Muito. Isso vem de encontro também a um outro filósofo, agora eu não lembro, ele fala assim que todos nós temos a consciência de quem somos, ou seja, é a presença do observador. Então, a presença do observador é como se nós estivéssemos observando a nós mesmos. Então, é como se essa consciência nossa, que nós chamaríamos aqui alma, estivéssemos referindo a nós como pessoa física, ou seja, nosso corpo. Então, essa presença do observador seria algo fora do corpo. Né? Não sei se vocês concordam com isso. Concordo, É, inclusive acontece, desculpe, Irai, mas às vezes a gente, quando acontece alguma coisa, a gente não fala, pô, olha só o que eu fiz. Você fala assim, ô cara burro, hein? Por que foi fazer isso? Irair? Um exercício que eu tenho feito, inclusive na vida cotidiana com a minha esposa, é a questão da causa e efeito. Isso daí, inclusive, está no Livro dos Espíritos e em várias outras analogias tão mais profundas, mas que vale. Eu entendo que nossa vida, nosso cotidiano,
está cheinho de minis causas e minis consequências. Então, quando a Joelma leu, ela foi a causa de eu prestar atenção. Simultaneamente, então, eu usei a audição aqui. Se eu podia colocar a mão em cima do livro que está na frente aqui do meu micro e me valer só da causa, do estímulo, da leitura da Joelma. O que eu fiz? Eu li também, então eu usei a audição e a visão simultaneamente como causa para eu fazer. Então, na minha opinião, o estímulo aqui, o mexer a mesa, é consequência de um reflexo neurológico, mas a causa foi a minha mente que mandou o estímulo para obedecer à fala do narrador, no caso que era Joelma. E a gente vai fazendo assim, esse exercício eu faço muito a questão do ovo e da galinha. Outro dia eu falei, descobri, não sei se foi na sua aula ou numa das aulas, eu falei, eu já descobri qual que veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque é só ir fazendo o exercício de quem veio primeiro, você vai chegar aonde? Você vai chegar na causa primária, que é Deus que criou a galinha. Então, dá para você fazer esse exercício de causa e efeito em toda a tua... Então, às vezes eu estou discutindo com a minha mulher, olha só, é que não sei o quê, que não sei o quê, eu estou dando esse exemplo didático, né? Então, mas você não pôs ali o travesseiro no lugar certo. Não, eu pus sim. A gente começa a discutir a consequência e não analisa a causa. Aí, às vezes, eu falo, respira, eu respiro, vamos voltar, parará, parará, parará. Por que que você achou que o travesseiro... Estou dando exemplo, tá, didático. Por que que você achou que o travesseiro estava fora do lugar? Eu achei... É porque eu estava nervosa. Peraí, então a causa da sua reação não é o travesseiro estar fora do lugar. É o teu nervosismo, porque talvez você não conseguiu fazer uma determinada tarefa. A vida é isso. E aí isto vale aqui para o movimento da mão. Então, na minha opinião, tem algo sempre fora que se chama o espírito. Como o Vanderlei exemplificou, é o espírito que comanda, na minha opinião. É de fora essa vontade. E só respondendo aqui a questão que o Abelardo colocou, né, se em sonhos, né, se o sonho seria uma prova de que o espírito existe, porque a gente conversa com parentes. Isso acontece, muitas vezes parentes que já faleceram. Existe, né, os sonhos que são alegóricos, nem sempre a gente vai ver coisas reais. Existem sonhos na qual a gente realmente encontra com parentes, né, e falam coisas para a gente que só o parente ele sabia. Então, é uma das formas que nós temos de dizer, sim, os espíritos existem. Mas, novamente, eu falo, para os materialistas e para algumas religiões, os sonhos sempre são coisas da nossa mente, produção da nossa mente. Então, na ciência, ainda não existe esse consenso de que o sonho é uma prova que os espíritos existem, tá? Me permita, eu levantei a mão, eu jurei que eu não ia levantar a mão, mas você me ensejou. Eu creio que o sonho, ele é um exemplo da existência do espírito dentro da nossa doutrina, dentro da doutrina espírita, que é o desdobramento, é o desligamento, não aquele sonho fisiológico, deitar com a barriga cheia, sonhar que está vomitando, ou deitar com a bexiga cheia, sonhar que está indo ao banheiro. Eu me refiro ao sonho desdobramento, onde a alma sai do corpo mesmo e faz uma visita pela esfera espiritual. E aí, me permite, eu gostaria que o Abelardo depois ouvisse esse meu depoimento. De ontem para hoje, eu sou casado, como eu falei, com uma esposa que vem de uma formação católica. E eu deitei numa das partes do meu sonho, sem querer ser piegas, um cara estava me perseguindo e eu fugindo dele numa cidade cheia de cubículo, papá, até que teve uma hora que não teve jeito de eu fugir dele e dei de cara com ele. Falei, o que você quer de mim? Qual o teu nome? Ele falou, meu nome é Lude, Lude. Preste atenção, meu nome é Lude. Eu não deitei com nenhuma imaginação dessa. Aí eu acordei, falei para minha mulher, você que não acredita em sonho, que você vem de uma formação católica, eu tive um sonho estranho. O cara falou para mim que me perseguia, é um tal de Lude. Na hora ela correu no Google, que ela só acredita também no que vê, por isso que eu acho que a gente tem que catequizar as pessoas que não são amantes da doutrina espírita devagarinho. Ela correu, eu no café ainda, ela falou, amor, pelo amor de Deus, você tem certeza que o cara falou para você que se chama Lude?
o cara que te persegue? Eu nunca ouvi esse nome na minha vida. Eu falei, sim. Aí ela olhou e falou, Lude, personagem, filho de Sem, por consequência, neto do Noé, uma coisa assim. E eu tinha falado que eu detestava essa política da série que nós estamos assistindo, essa mensagem. Desculpem aí quem não concordar, que Israel era a terra prometida, que foi invadida, então o objetivo é resgatar Jerusalém. E olha que eu tenho duas netas judias, tá, que moram na Alemanha, mas são filhas de uma garota judia. Então, não sei o que, não sei o que, eu peguei, só falei isso. E aí, o que eu Seu concluí? subconsciente. Não, o subconsciente, mas olha o nome que veio. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que esse sonho está sendo incluído aqui? Porque o espírito viaja, existe. Esse superego que foi lá e mostrou para mim, talvez foi uma coisa que eu também sou produto do antepassado bíblico, que a minha mulher é essencialmente formada no Velho Testamento, ela acredita. Questão que a Vou ciência, fazer a uma ciência, brincadeira. a ciência, ela vai interpretar esse sonho como algo do seu subconsciente, como Sim, o Tati sim, sim, falou. Eles não sim. vão entender isso. Há Por mais que você não sabe. algumas religiões também colocam isso. Você não sonha com pessoas mortas, você sonha com as suas lembranças dessas pessoas, e a sua imaginação é capaz de criar isso. Então, a gente, dentro do espiritismo, a gente pode entender que o sonho com pessoas parentes que já faleceram é o espírito dessas pessoas. Mas as outras religiões, para os cientistas, isso não prova nada. Patrícia, queria falar alguma coisa? Eu queria falar que o que a gente aprende, né, nos estudos da doutrina espírita é que o corpo físico precisa descansar, mas a alma, ela vai para outros mundos fazer seus projetos, ter os seus ensinamentos, né? A alma não precisa desse descanso, né? Então é aquele momento que fica, né, ligado pelo fio de prata, mas é o momento em que realmente a alma sai e esse sonho, às vezes você vem com a lembrança daquilo que você fez durante esse período do trabalho que você está fazendo, do estudo que você tá tendo. Às vezes, sim, né, seus parentes estão ali junto com você e você traz essa lembrança para a hora que você retorna para o corpo. Isso é o que a gente aprende na doutrina, né? Sim. Isso é o que nós aprendemos, né? Mas essa é uma crença nossa. É nossa, mas os aprendizes vão caminhando, porque a minha mulher, ela falou até eu te amo depois que eu contei o sonho, porque eu fiz o curso de médio aí em São José, e eu sempre disse para ela que eu não sou médio de visão, sou médium intuitivo, e que eu tive essa intuição. E por ela ter achado uma referência rigorosamente no Velho Testamento que ela estuda, ela falou: Olha, você é o cara, eu te amo. Eu falei: opa, ô sonho maravilhoso. Pronto. Só para a gente encerrar esse assunto, partir para o próximo, senão a gente não vai dar tempo. De repente, esse sonho foi providencial para isso, para ela te dizer: Eu te amo. Ué, rapaz, é duro sonhar para isso. Vamos lá para o 3.5? Vamos lá. Desculpa aí. O espírito. A decisão, a escolha, o arbítrio, a vontade são a prova segura da existência de algo externo à matéria que comanda os movimentos. Esse algo tem uma série de características ou atributos, como pensar, cogitar, investigar, raciocinar e tomar decisões. A esse algo chamamos espírito. Qual é a essência desse algo que chamamos espírito? Até o momento, conhecemos suas características, os seus atributos, mas nada que possa definir sua essência de modo que ela atue diretamente em nossos sentidos. Da mesma forma, de Deus, conhecemos seus atributos, conhecemos seus efeitos, as leis, mas desconhecemos a sua essência. E mais,
só podemos chegar a essa essência através da razão, do raciocínio, da lógica e do intelecto, contando assim com a investigação filosófica. Concluímos desta forma que o espírito existe, apesar de desconhecermos sua existência. Sua essência. Sua essência, desculpe. Conhecemos seus atributos: vontade, decisão, raciocínio, curiosidade, fé, pensamento, sentimento, memória e outros. E aí? Aqui deixa bem claro, né? A escolha, o arbítrio, a vontade são provas seguras da existência de algo externo. Então, a matéria não é capaz de fazer juízos de valor. E aí, alguma coisa que vocês queriam colocar? A grande questão aqui é essa: qual a essência desse algo que chamamos espírito? Né? Então ele coloca aqui, ó, que a gente conhece Deus, conhecemos seus atributos, mas a gente desconhece sua essência. O que é Deus? A gente ainda não tem essa resposta. Mas ele fala aqui, ó, que a gente só pode Deve ter chegar fechado nessa esse microfone essência. aí. A gente só consegue chegar nessa essência através da razão, do raciocínio, da lógica e do intelecto, contando assim com a investigação filosófica. Isso é muito importante, porque eu também estou aqui pensando, né? Que difícil isso. Foi o que eu falei pro ovo da galinha, né, Tati? O Cláudio falou, nós não sabemos a essência de Deus, mas nós podemos raciocinar. O que é Deus? Que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. É a fé, é a causa primária. É a inteligência, é só começar a raciocinar quem veio, vai chegar em qual resposta das 10 leis divinas que fala aí a TRCD, Espio Jaque, que são divinas, são de Deus. E a gente raciocinando, a gente chega na causa primária, que é Deus. Então, esta é a forma de nós entendermos a essência. Essa foi a forma que Descartes chegou, através da especulação filosófica. E o interessante é assim, quando Sócrates conversava com as pessoas, no livro, na obra Teeteto, né, de Platão, que é os diálogos socráticos, Sócrates pergunta, né, para o Teeteto, que é o personagem da obra, ele pergunta assim, você está vendo aquilo lá? Você está vendo pelos olhos ou por meio dos seus olhos? Porque tem uma diferença sutil. Você ver alguma coisa pelos olhos é diferente de ver algo através dos olhos. O que o Sócrates estava querendo dizer sutilmente para ele? Quem está vendo não é os seus olhos, é você, espírito. Você, espírito, ver através dos seus olhos. Então, o seu corpo físico, os seus olhos, é o instrumento, é o meio pelo qual você está vendo. Você é espírito, não você, corpo de carne e osso. É a diferença entre você ver e você enxergar. Né? Você vê, você está apenas... Porque você tem o órgão da visão perfeito, você consegue ver. Agora, enxergar é perceber detalhes. Né? É perceber a forma... É muito mais do que simplesmente ver. Então, enxergar... É dar sentido, né? É dar sentido. Muito bem, Tati. É isso aí. Então, assim, é bem claro isso. Né? Essa diferença. Podemos partir aí para o 3.6? Eu leio. Simultaneidade corpo-espírito. A nossa investigação leva à próxima pergunta.
o espírito vive somente enquanto o corpo estiver vivo, ou que continuará a viver após a morte do corpo físico? Apesar da atuação do espírito se faz através do corpo, enquanto esse existe, a razão não se opõe à hipótese do espírito sobreviver à morte do corpo físico, ou seja, independente do corpo. Os fenômenos estudados anteriormente seriam entendidos ao admitirmos a hipótese da sobrevivência do espírito. Os fenômenos deixariam de ser miraculosos ou demoníacos e passariam a ter explicação plausível. As revelações feitas a Kardec e as manifestações espirituais vêm comprovar essa indistrutibilidade do espírito. Eu penso assim, pelo menos assim, logicamente, se existe algo além do corpo físico, que é o que toma decisões, que é o que faz juízo de valor das coisas, que tem o livre-arbítrio, então essa entidade, vamos dizer assim, ao o corpo físico se destruir, essa entidade, ela permanece. Porque até então nós chegamos à conclusão que não é o corpo físico que toma decisões. Na verdade, as reações químicas, físicas, é a consequência da atitude tomada, a decisão do espírito. Então, a consequência lógica é, uma vez o corpo sendo destruído, essa entidade que pensa, ela vai continuar pensando. E vai continuar pensando sem estar atrelada a um corpo físico. E as experiências que Kardec documentou fartamente mostra que existe uma inteligência por trás do movimento dos objetos. Porque os objetos, as mesas, davam respostas inteligentes. E estamos careca de saber que uma mesa não pensa. Então, ela não pode agir como um ser pensante. Então, existe alguma entidade ali que pensa, não está atrelada a um corpo físico. Não sei vocês, o que vocês pensam? Eu penso Foi essa curiosidade que chamou a atenção do Kardec, né? Ele, como, né, uma pessoa bem instruída, ele olhava a mesa. A mesa, para mim, é uma madeira. Como é que essa madeira pode pensar, pode responder algo inteligente, se ela não tem nenhum dos órgãos, nada para poder... Alguma coisa por trás dela, foi isso que chamou a atenção dele. E aí, no início, pelo menos assim a gente vê no filme, no início ele criou a curiosidade. E aí ele foi investigar. Como um bom investigador, ele foi buscar a resposta. E a resposta está aí, o que nós temos hoje. Elmo, e o que o Cláudio falou aí, ele, na minha opinião, ele reforçou aquilo que nós falamos agora há pouco da causa e efeito, voltando, nós achamos uma parte da definição de Deus, causa Sim. primária. E o que o Cláudio abordou aí de que existe uma inteligência externa que comanda as coisas, qual é a primeira definição de Deus? Uma das. É a inteligência suprema, através das leis divinas, ou seja, em tudo está Deus. Por quê? Porque é uma inteligência suprema. Então, até num movimento que eu faço aqui, por ordem do meu espírito, como a Joelma pediu, na minha opinião, é uma manifestação divina, é Deus. É Deus, Sim. desde o poema, né? Eu me lembro, tudo é Deus, inteligência suprema, o Espírito. Tudo bem? Mais alguma colocação a respeito desse item? Podemos ir para o próximo? Eu tenho, mas eu vou deixar para o próximo, que eu acho que talvez vai chegar lá. Vou esperar um pouco para falar. Então, vamos lá, 3.7. Alguém podia ler, por favor? Posso ler. Outros questionamentos. A sobrevivência dos espíritos após a morte do corpo físico nos leva a outros questionamentos. Primeiro, qual a atividade do espírito após deixar o corpo físico? Segundo, como é a vida dos espíritos no pós-mortem? Terceiro, o espírito voltaria a se unir
a um outro corpo físico, visto que o anterior se transformou? E quarto, os espíritos atuariam no mundo físico? Eu vou colocar aqui uma coisa que eu sempre senti, eu nunca entendi muito, e aí hoje eu consigo ter essa clareza, assim, essa sensação, essa sensibilidade muito forte. Depois que eu me separei, eu passei a frequentar, por exemplo, ir para discotecas, né? E toda vez que eu voltava, gente, parecia que eu ia super feliz e voltava triste. E eu não bebo. Mas energeticamente eu voltava tão mal que até hoje eu fico assim, gente, como que eu não via? Aquele ambiente, eu acho que, não sei se nesse tipo de ambiente, né, existem espíritos ali que... O fato é, eu sinto muita energia depois que eu saio do ambiente, sabe? Quando eu chego a algum lugar, assim, o ambiente está pesado, eu não sei, eu não consigo falar, assim, mas eu volto muito ruim, assim, eu fico estranha. Aí isso, quando ele colocou, né, a questão do espírito depois que o corpo físico morre, eu fico imaginando, né, onde eles estão, quem que sente, o que acontece, algumas coisas acontecem que não tem muita explicação, e daí quando você começa a pensar, fala, meu, faz sentido isso. É isso. Tem só uma continuaçãozinha aí, né? Tem mais coisa aqui? Ah, tem mesmo, é verdade, não acabei. As revelações mediúnicas seriam a forma de sabermos as duas primeiras questões. A questão 3 poderia ser pesquisada com maior intensidade e profundidade através de tratamentos psicológicos pelo processo de TBP, Terapia de Vidas Pregressas, ou as regressões. E, finalmente, sobre a interação com o mundo sensível, os fenômenos nos mostram sua possibilidade. Então, essas dúvidas suas que você colocou aí é pertinente, porque os espíritos, uma vez desencarnados, né, eles continuam frequentando lugares que eles gostavam de frequentar. Não é porque eles não têm mais corpo físico que se alguém gostava de uma balada, ele não vai continuar frequentando, né? E muitas vezes a gente sente isso, como é colocado. A nossa sensibilidade muitas vezes percebe o ambiente. Eu também já percebi uma vez. Eu estava numa época que eu estava para alugar um imóvel e eu entrei numa casa e senti um ambiente muito pesado. E tempos depois, conversando com uma outra vizinha lá na rua, ela falou que a casa moravam, né, um casal que tinha 2 filhos, que eles consumiam drogas. Então eu senti o lugar realmente muito pesado. Então fica no ambiente, fica realmente aquelas vibrações das pessoas que frequentam, né, os próprios encarnados e também dos desencarnados. Então isso acontece mesmo. Agora aqui que ele coloca, né? Qual atividade do espírito após deixar o corpo físico? Muitas vezes as mesmas coisas que eles faziam quando estavam aqui vivos, né? Como é a vida dos espíritos no post-mortem, ou seja, durante a vida espiritual? Muitas vezes atrelado aos afazeres que eles gostavam de fazer, né? Mas eles nunca mais deixam aqui? Depende da iniciativa deles. Ou assim, ele vai reencarnar na hora que ele quer? Ou na hora que... Se você, por exemplo, é uma pessoa baladeira, uma pessoa que gosta de frequentar balada, gosta de agitação, você vai desencarnando, você vai continuar frequentando. Até o dia que você começar a sentir tédio daquela vida, começar a perceber, né, que não gosta mais daquilo. Enquanto você estiver bem, se divertindo, você vai continuar ali. Quando você começar a sentir um pouco de cansaço daquela vida, tédio,
você vai partir para outra. E O pensa, filme veja bem, Ghost. o mundo espiritual não existe imposição. Você só vai reencarnar se você tiver consciência de que você precisa reencarnar. Enquanto você estiver ali, você pode ficar 50 anos frequentando os mesmos lugares. Isso acontece. Isso está documentado na revista espírita. E acontece também o seguinte, por exemplo, você às vezes, você vai num lugar de balada, você vai chegar, vai sentir o espírito, o local pesado, por causa dos espíritos ruins e tudo, mas você pode chegar em outro e sentir o ambiente completamente leve, tranquilo, as pessoas festejando realmente. Como você pode ter essas mesmas reações dentro de uma igreja. Você pode entrar numa igreja e sentir um clima pesado, uma energia pesada. Entrar em outras e você sentir, parecer que você está no paraíso. De tão leve que está o ambiente. Isso aí vai depender dos espíritos que estão ali, às vezes, o que aconteceu naquele lugar. Porque, por exemplo, tem igrejas que você vê que foram construídas sob sofrimento de muito escravo morreu ali. Ali você vai ter um ambiente pesado. E às vezes num lugar de balada, não, às vezes está leve. Sempre foi frequentado por pessoas de boas. Eu, por exemplo, quando saio, eu vou a festas de aniversário, eu saio, quando tem música para dançar e eu danço, eu saio de lá, parece que eu estou nas nuvens. Com os pés doendo, com o joelho doendo, mas nas nuvens. Joelma? O Tati, faço um estudo do livro dos espíritos, é bem bacana, né? Porque tem algumas questões, principalmente a gente que está começando, né, a ter entendimento, que é bem legal. Tem as questões de 400 e 500 e pouco, explica bastante essa parte, né? A vida pós-morte, a questão dos espíritos, né? E muitas vezes a gente atrai pelo nosso sentimento, né? Às vezes a gente está em algum lugar e tem 200 pessoas, mas eu não estou bem. E aquele espírito que às vezes tem os mesmos sentimentos, né? Que é de rancor, de mágoa ou decepção, ele atrai com esse sentimento que a gente está sentindo. Então, às vezes, a gente atrai espíritos, né? Então, isso que a gente tem que estar sempre em oração, sempre buscando a paz, entendeu? Mesmo em qualquer lugar que a gente esteja. Principalmente quando você está num lugar que você sinta um peso, igual o nosso colega Claudio falou, que isso é normal a gente sentir. O que que a gente faz? As orientações que eu sempre tenho visto, né, nos cursos de pessoas que são espíritas, enfim, a gente sabe fazer uma oração. Porque esses espíritos, às vezes, eles estão perdidos, e não é sempre, entendeu? Não são todos, né? Tem uns que desencarnam e vão, né? Vão em paz, encontram a luz, vão seguir seu destino, vão se preparar para retornar, entendeu? E tem Então, é uns, uma faz muito aqueles que não sentido. retornam, são espíritos que já estão evoluídos, que não necessitam mais de provas, de missão, né? A missão mesmo, às vezes, igual o doutor Bezerra de Menezes, ele não precisava voltar mais, mas ele quis ficar, porque tinha uma missão, enfim, entre outros, né? Então é bem bacana, dá uma olhada. E Ô, se você Tati, quiser, eu passo para você o site da Fiesp, tem bastante curso legal, sabe? Eu tenho não, aprendido bastante com eles. não, isso faz todo sentido quando a gente ouve assim, né? A gente atrai aquilo que a gente emana. Uhum, Então, assim, isso traduz mesmo. muito o que você acabou de explicar. A gente atrai aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente joga para fora o Aham, que, é. o que acaba chegando, né? Eles alimentam através dos nossos fluidos. Por exemplo, uma pessoa alcoólatra pode ver que atrás daquela pessoa, aquela amargura, ele não consegue sair do álcool e tudo mais, geralmente tem espíritos que foram alcoólatras. Então é bem bacana, assim, de você entender um pouco a situação, porque a gente fala assim, pô, aquela pessoa não sai daquilo. É lógico que tem todo o contexto, doença, aquela coisa toda, que a ciência vai lá. Ciência e espiritismo estão juntos por isso. É bem interessante. É bom Então, Bom, esse entendimento, sabe? E é difícil.
Patrícia, queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar bem rapidinho para a Tati, tem o filme Nosso Lar. Já marquei aqui, ó. É, nossa, ele explica bastante coisa. Eu também estou no Espiritismo desde 2018, então ainda estou aprendendo muita coisa. Mas ele explica bastante coisa de uma forma assim, fácil para a gente entender, né? Porque traduz num filme fica um pouco mais fácil. E essa semana passada, na terça-feira, não sei se vocês ouvem as pílulas, mas eu marquei a da terça-feira porque eu até fiz uma legendinha para mim, que ele estava falando exatamente como que eu sei que o meu espírito está evoluindo, que eu estou evoluindo, estou sendo um ser melhor, né? Eu até coloquei, fiz igual a Iraíra ali, coloquei IAC, né? Que ele fala sobre a iluminação, que é você iluminar as suas sombras, não é você iluminar o outro, mas você iluminar as suas sombras. Porque enquanto você não iluminar ali onde está escuro dentro de você, você não vai conseguir resolver aquela situação. Aí o A é o de agradecer, né? Você ter a gratidão, mas não gratidão, agradeço por tudo que eu tenho, mas de fato sentir gratidão, porque quando você sente aquela gratidão, você está no seu nível maior de energia, né? De vibração. E o último é a compaixão. A compaixão é no sentido de você não se preocupar com o outro, mas de você se ocupar com o bem do outro, sabe? Então, foi de terça-feira passada, depois se você quiser eu até coloco lá de novo, porque eu achei bem interessante a gente ter esse roteirinho e fazendo esse teste com a gente mesmo, porque no final das contas, é tudo a gente com a gente mesmo. Sobre a gente, cara, sempre. Vamos lá? Para a gente poder encerrar, que nosso horário já está estourado. Alguém podia ler o 3.8 e o 3.9, já conclusão já também, tá? Faz favor. Eu posso ler. O mundo espiritual. As manifestações presenciadas nas reuniões mediúnicas podem nos trazer informações sobre o mundo espiritual. A psicografia também colaboraria nesse sentido. As revelações trazidas pelos espíritos superiores e Kardec atestam isso. O livro 2 de O Livro dos Espíritos apresentam perguntas do mestre Liones sobre o mundo espiritual, e os espíritos superiores respondem mais de 5 centenas delas. Pergunta 76 a 613. Na série Nosso Lar, André Luiz também traz informações sobre a pátria espiritual. Está falando sobre isso também. E a conclusão: o Espiritismo abre a possibilidade de um fundamento positivo para o objeto metafísico, o espírito. Pesquisas com caráter acadêmico precisam ser efetuadas. A autoridade da ciência experimental reside na neutralidade por parte do pesquisador, mas no caso da ciência espírita, o sujeito deve estar engajado moralmente com a pesquisa. Nesse ponto entra o aspecto religioso, que se une ao caráter científico investigativo, e concluímos assim que a verdade, sendo única, não se separa em verdades científicas e verdades religiosas. Então é isso aí. Ó. Kardec, as pesquisas que ele fez, ele começa a fazer a pesquisa como um cético. Né? E ele não era religioso, ele era um pedagogo. Né? Então ele demonstra através de método científico que existe alguma coisa além da matéria. Só que assim, o pesquisador ele não pode ele ser um apaixonado teólogo religioso, porque ele não pode se deixar contaminar com misticismos, com mitos. Então ele tem que se ater ali ao método científico. Foi o que Kardec fez. Então ele demonstrou através de um método científico que existe algo além da matéria. Né? Ô, Cláudio, para cada pergunta, né, ele teve respostas de vários espíritos com a mesma resposta, né? Então, não é algo que ele ouviu e colocou ali.
Ele realmente definiu uma metodologia, né? Uma única pergunta, tiveram as mesmas respostas de vários espíritos de diversos lugares do mundo para ele chegar naquela conclusão daquela resposta dos livros dos espíritos e os outros, né? Livro dos Médiuns, a Gênese. Ele utilizou de vários médiums, né? Muitas vezes médiums que não conheciam entre si. Ele fazia as mesmas perguntas e obtinha as mesmas respostas. Sinal que quem estava respondendo não era o médium, era alguma entidade extracorpórea. Né? E as questões foram rigorosamente pensadas e recebeu-se respostas que realmente elucidavam de uma forma lógica, não mística ou mítica, né? Isso que convenceu Kardec. Então ele percebeu que existia uma inteligência que dava respostas lógicas às perguntas que ele fazia. E o final dessa conclusão confirma isso aí, né, que a Patrícia levantou, porque a verdade é única, é uma só, então podia fazer com milhões de médios que ela não iria se partir em várias verdadezinhas. Por isso que coincidiam todas as respostas. Sim. Ok, então? Podemos partir para jantar, tomar lanche, dormir? Sim, Mais bem melhor do que quando a gente chegou. Sempre, né? Sempre. Nossa, eu vou falar. Não consigo nem alguém falar, eu poderia, acho. alguém poderia Muito fazer bom. então o nosso encerramento? A Tati está inspirada, que ela falou que a gente está melhor do que chegou, ela está inspirada. Ah, eu posso fazer, eu posso fazer. Então vamos lá. Então, eu quero, neste momento, aquietar o nosso coração. É sempre fantástico poder acompanhar e poder ter toda essa lucidez que nos é passada durante essas aulas, o aprendizado e assim o conhecimento e a sabedoria e a vivência de cada um aqui nesse grupo. Eu agradeço assim e peço que Papai do Céu ilumine cada um de vocês, suas famílias, e também que essa bênção possa alcançar todos que estão nesse momento precisando, né, de algum afago, de alguma quietação no coração, em especial os doentes, né, e aqueles que perderam seus entes. Gostaria de pedir que Deus possa sempre estar no meio de nós. É isso. Amém. Que assim Amém. seja. Assim seja. Amém. Amém. O melhor Então, boa abraço noite e a o todos. retorno. Boa Ricardo. noite, gente. Até Próxima segunda. aula. Abraço, Tchau, até gente. Até segunda. segunda. Boa semana Boa para todos. semana. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo.